Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Conhecimento. Hoje vamos falar sobre uma importante figura, na poesia brasileira, Mas antes, já quero deixar o recadinho aí para vocês deixarem seu like, compartilharem e se inscreverem no canal, para dar uma força para a gente. Hoje eu quero falar sobre uma poetisa norte-riograndense que marcou o seu tempo, com a sua poesia, com a sua dedicação à literatura, ao amor à arte. Eu vou falar de Alta de Souza. Ela vem de uma família tradicional, de políticos do Rio Grande do Norte, e ela é afrodescendente, ou seja, negra, mas a família era bem uma família tradicional e pôde oferecer a ela toda condições para ela se desenvolver intelectualmente. Vamos começar falando um pouco sobre a vida e depois eu até peço para que vocês fiquem até o final, que ali no final eu vou recitar uma parte de um poema e 2 sonetos dela. Não vou me alongar muito, porque para o vídeo não ficar muito extenso. Vamos começar. Então é o seguinte, Alta de Souza era filha de Eloy Castriciano de Souza e Dona Henriqueta Leopoldina Rodrigues. Ela ficou órfã aos 3 anos de idade com a morte de sua mãe por tuberculose. E no ano seguinte perdeu também o pai, vítima também da tuberculose, dessa mesma doença. E no ano seguinte, é engraçado que é o seguinte, ela perde a mãe com apenas 27, a mãe tinha apenas 27 anos e o pai 38, e ela ficou órfã muito cedo, Isso vai marcar a carreira dela, isso vai, porque toda criança, fica um pouco traumatizada, ao perder os pais assim tão cedo. Durante a infância, Alta de Souza foi criada por sua avó, Ela passa quase toda a infância com a sua avó materna, que ela se chamava Dona Silvina Maria da Conceição de Paula Rodrigues, conhecida pelo apelido de Dindinha, a avó dela. Eles moravam em uma chácara, no Recife, onde foi alfabetizada por professores particulares. Sua avó, embora analfabeta, sendo analfabeta, conseguiu proporcionar boa educação a todos os netos. Aos 11 anos, foi matriculada no Colégio São Vicente de Paula, dirigido por freiras vicentinas, francesas, e onde aprendeu francês, inglês, literatura, inclusive muita literatura religiosa. Ela tem todo um embasamento religioso. A poesia de Alta de Souza, ela tem muito de religioso, Ela comungava a religião católica, sua família e ela. Também estudou música e desenho. Alta de Souza, apesar de muito jovem, lia no original as obras de Victor Hugo, Lamartine, Chateaubriand e até Fénelon. Então vocês veem que ela tinha uma cultura, ela é uma menina muito inteligente. Quando tinha 12 anos, vivenciou uma nova tragédia.
que foi a morte acidental de seu irmão mais novo, né? Chamado Irineu Leão Rodrigues de Souza, né? Causada pela explosão de um candeeiro. Candeeiro, vocês, para quem não sabe, né, a menina da juventude, candeeiro é aquela luz onde você põe o combustível nele para acender, né? Bem ali do século XIX, antes da energia elétrica, né? Então o que acontece? Com certeza o menino quebrou o vidro ali do vamos dizer, lampião, né? Mas candeeiro, e derramou aquele combustível nele e ela presenciou ele queimando, né? A morte desse menino foi causada por queimaduras, né, desse candeeiro. Então, outra tragédia que ela nunca esqueceu. Mais tarde, aos 14 anos, Alta de Souza recebeu o diagnóstico também de tuberculose. Então, a tuberculose é um mal que vem acompanhando a família, né, e não é raro isso no século XIX, né. Lembrando que ela viveu no final do século XIX e iniciozinho do século XX, né? E teve que interromper seus estudos no colégio religioso, mas deu prosseguimento à sua formação intelectual como autodidata, quer dizer, por causa da doença, naquele tempo não tinha cura, tuberculose, né? Não tinham inventado os antibióticos, então a pessoa ficava tratando em fontes, indo para lugares favoráveis, que julgavam que o clima ajudasse o organismo a desenvolver uma resistência, uma cura para a doença. E não era diferente com Alta de Souza. A família a levava para certos lugares, estâncias, lugares assim, que eles julgavam que fossem propícios à cura da doença, né? Que o próprio organismo, né? Porque era assim, quem era tuberculoso na época ficava tipo a Deus dará, assim, ou sarava ou morria. Se o organismo desenvolvesse ali por conta própria alguma resistência, sarava, se não morria, assim. Então, ela não pôde frequentar a escola por isso, porque não podia ter parado, sempre fazendo tratamentos. A jovem Alta de Souza, mesmo doente, continuou participando da União Pia das Filhas de Maria, a qual se uniu na escola, porque ela foi professora de catecismo em Macaíba. Macaíba é sua cidade natal. E escreveu versos religiosos lindos, a tal ponto que Jackson Figueiredo, uma importante figura da época, em 1914, a considerou como sendo uma das mais altas expressões da poesia católica nas letras femininas brasileiras. Tudo consta que Alta de Souza começou a escrever aos 16 anos de idade. Apesar da doença, que aos poucos lhe consumia. Frequentava o Clube do Biscoito, que era uma associação de amigos que promovia reuniões dançantes, onde os convidados recitavam poemas de vários autores, tais como Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, Castro Alves, entre outros. Alta de Souza amava literatura e, por certo, já começava, já sonhava em escrever seu próprio livro de poesias. Até que, por volta de 1895, Alta conheceu um rapaz chamado João Leopoldo da Silva Loureiro. Ele era promotor público em sua cidade natal, com quem namorou durante 1 ano e de quem foi obrigada a se separar pelos irmãos, que estavam preocupados com seu estado de saúde, que aos poucos, de fato, se agravava mais e mais, né? Não demorou muito e houve a separação de fato, pois ele também morreria vitimado pela tuberculose naquele mesmo ano, né? Essa frustração amorosa se tornaria em mais um fator marcante em sua obra.
A poetisa então encerrou seu primeiro livro de manuscritos, intitulado Dálias. Ela fez ali um manuscrito, né? Foi juntando aqueles poemas manuscritos e formou um livro, né? E intitulou Dálias, né? Que mais tarde seria publicado com o título de Horto. Aí sim o título definitivo, Horto. Esse título, esse foi o único livro que ela publicou em vida. De sua curta vida, né? Alta de Souza faleceu a 7 de fevereiro de 1901, né? Com apenas 24 anos, né? A 1h15 na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, né? Mas em 1904, seus restos mortais foram trasladados para o jazigo da família, na parede da igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Macaíba, região metropolitana de Natal, né? Em 1936, vocês veem que bastante tempo depois, 1936, a Academia Norte Rio Grandense de Letras dedicou-lhe a poltrona 20ª, como reconhecimento à sua obra. Em 1951, foi feita uma lápide, tendo como epitáfio, né? Para quem não sabe, epitáfios são frases escritas sobre túmulos, mausoléus e campas cemiteriais. Uma homenagem, uma frase que a pessoa falou, ou qualquer coisa assim, nesse sentido, é um epitáfio que fica ali no túmulo. No epitáfio dedicado a ela está escrito o seguinte: longe da mágoa, enfim no céu repousa quem sofreu muito e quem amou demais. Bonito. Em 12 de dezembro de 2008, durante as comemorações do nascimento da poetisa em sua cidade natal, foi lançado o documentário Noite Alta, Céu Risonho, escrito e dirigido por Ana Laudelina Ferreira Gomes, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e produzido pela TV Universitária em parceria com o Núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte Rio Grandenses. O documentário teve um orçamento de R$20 mil na época e levou 4 meses para ser gravado. As cenas foram filmadas em Macaíba, Recife e Natal. E Alta foi interpretada pela atriz potiguar Marinalva Moura. Lembrando que esse termo potiguar vem das tribos indígenas, Tupi, né? Ali do Rio Grande do Norte. Potiguar vem de Potiguara, é o nome de uma grande tribo tupi que habitava a região litorânea, que hoje são os estados do Rio Grande do Norte e de Paraíba. Vamos continuando. Então é o seguinte. É importante também frisar que aos 18 anos, Alta de Souza passou a colaborar na revista Oasis e aos 20 escrevia para a República, que era um jornal de maior circulação e que lhe deu visibilidade para a imprensa e de outras regiões, que espalhou o nome dela, essa imprensa chamada O País, o jornal chamado O País, abriu para ela, a imprensa, chamado A República, o jornal A República abriu para ela novas fronteiras, o nome dela foi reconhecido em outras regiões. Também o jornal O País, do Rio de Janeiro, também publicou alguns de seus poemas na época. No ano seguinte, passaria a escrever assiduamente para o prestigiado jornal A Tribuna,
da cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Seus versos eram publicados juntos aos vários escritores famosos do Nordeste. Entre 1889 a 1900, Alta de Souza, então entre 1889 a 1900, Alta de Souza assinou seus poemas com pseudônimos, né, apelidos literários, né, sendo eles dois importantes pseudônimos dela Ida Salúcio, ela publicava com esse nome, e também com Hilário das Neves, um nome masculino, né? Hilário das Neves. Isso era prática comum no tempo dela, né? Sempre usavam pseudônimos, às vezes as mulheres usavam pseudônimo masculino. Era uma época diferente, né? Também foi publicada nos jornais A Gazetinha, de Recife, e no jornal religioso 8 de Setembro, também da cidade de Natal, e na revista do Rio Grande do Norte, né? Onde era a única mulher entre os colaboradores. Venceu a resistência dos círculos literários masculinos, né? E escrevia profissionalmente em uma sociedade em que este ofício era quase que exclusividade dos homens. A poesia de Alta de Souza passou a circular nas rodas literárias de todo o país, despertando grande interesse. Alta de Souza tornou-se a poetisa norte-rio-grandense mais conhecida fora do estado do Rio Grande do Norte. Horto, seu único livro, foi publicado em 1900, no Rio de Janeiro, com o prefácio do poeta parnasiano Olavo Bilac. Vocês veem a importância dela, para que Olavo Bilac prefaciasse a sua obra, né? Então ela já estava bem reconhecida e o merecimento que sua obra é de valor. Reconhecer Alta de Souza como mulher, poeta, negra, nos faz perceber nela valores muito peculiares à sociedade oitocentista, para quem ela se tornou verdadeiro mito por agregar em si qualidades próprias de que era solicitado às mulheres de sua época. Alta de Souza contribuiu com seu talento e dedicação para o abrilhantar da poesia brasileira de todos os tempos. Eu vou ler um trecho do primeiro poema de sua única obra publicada em vida, chamada Horto, né? Esse poema, o título dele é Horto, é por isso que eles resolveram que o livro ganhou o nome de Horto, é por causa desse poema. Então vamos a uma pequena parte, porque ele é bem grande esse poema, e depois eu vou recitar mais 2 sonetos para concluir e terminar o documentário. Então vamos lá. Horto. Oro de joelhos, Senhor, na terra, purificada pelo teu pranto, minha alma triste que adora a terra. Beija os teus passos, Cordeiro Santo. Eu tenho medo de tanto horror. Reza comigo, doce Senhor. Que noite negra, cheia de sombras, não foi a noite que aqui passaste? Ó noite imensa, por que me assombras? Tu que nas trevas me sepultaste? Jesus amado, reza comigo. Afasta a noite, divino amigo. Eu disse, e as sombras se dissiparam. Jesus descia sobre o meu horto. Estrelas lindas no céu brilharam. Voltou o meu riso, já quase morto. Ele se estende, esse poema, se estende a mais, mas é grande. Eu não vou ter, vai ficar muito grande o vídeo, então eu vou citar esse pequeno pedaço, recitei, para que vocês tenham uma ideia. Agora vamos recitar 2 sonetos dela, sendo o primeiro soneto intitulado A Minha Avó. Minha alma vai cantar, alma sagrada, raio de sol dos meus primeiros dias, gota de luz nas regiões sombrias de minha vida triste e amargurada. Minha alma vai cantar, velhinha amada,
Rio grande correm minhas alegrias, rio onde correm minhas alegrias. Anjo bendito que me refugias nas tuas asas contra a sina irada. Minha alma vai cantar, transforma o seio num cofre santo de carícia cheio, para este livro todo o meu tesouro. Eu quero vê-lo em desejada calma, no rico santuário da tua alma, hóstia guardada no cibório de ouro. O segundo soneto intitula-se Estrada Fora. Ela passou por mim, toda de preto, pela mão conduzindo uma criança, e eu cuidei ver ali uma esperança e uma saudade em pálido dueto. Pois, quando a perda de um sagrado afeto, de lastimar esta mulher não cansa, numa alegria descuidosa e mansa, passa a criança, o beija-flor inquieto. Também na vida o gozo e a desventura caminhavam sempre unidos, de mãos dadas, e o berço às vezes leva à sepultura. No coração, um horto de martírios, brotam sem fim as ilusões douradas, como nas campas desabrocham lírios. Então, esses foram os 2 sonetos dela, né? E um trecho do poema Outro. Vale a pena pesquisar a obra dessa grande poetisa, é de extremo valor literário. E sua vida também, né? A sua vida vem toda de luta, né? Apesar de é sempre um desafio. É uma desafiadora e uma vencedora, né? Alta de Souza foi uma mulher negra, redizendo, né, que eu já disse, desprovida de beleza física, que viveu em uma família abastada, ou seja, financeiramente bem-sucedida, até 1891, quando a casa de comércio da família faliu. Mas, ainda assim, embora vivendo sem as regalias da elite social na qual foi criada, a família conseguiu manter um padrão de vida que não lhe abalou as estruturas. Alta viveu como centro das atenções da elite culta e do povo. Alta de Souza era irmã de 2 políticos importantes, norte-riograndenses. Um se chamava Eloy de Souza e o outro Henrique Castriciano. Alta de Souza escrevia poemas românticos com alguma influência simbolista e de alto valor estético, a ponto de um grande nome brasileiro, um estudioso, um intelectual, né, um gênio, né, que é o Luiz da Câmara Cascudo, né, que era historiador, etnólogo, advogado, poeta, era um monte de coisa, era um gênio. Ele falou o seguinte sobre Alta de Souza: Alta de Souza é a maior poetisa mística do Brasil. Para a Câmara Cascudo dizer isso, né, não precisa mais nada. Então é isso. Hoje o canal do Conhecimento fez uma homenagem a essa grande poetisa que, apesar de ter morrido tão nova, né, aos 24 anos, de tuberculose, e ter passado tantos problemas durante a sua curta vida, né, sempre um desafio, era uma mulher que enfrentava preconceitos, né, então é um exemplo aí para as outras mulheres, né, que ainda hoje enfrentam preconceitos raciais, preconceitos de toda forma, né. Alta de Souza também passou, e muito por isso, porque no século XIX era pesadíssimo o preconceito, né, o preconceito do racismo, pelo próprio fato dela ser mulher, né? E ela enfrentou tudo isso e nos deixou uma bela obra e uma bela lição de vida. Gente, muito obrigado e até a próxima.